Muito bem, neste dia 4 de setembro de 2025, estreou aqui no Brasil o último filme da franquia Invocação do Mal. É a quarta parte deste filme que carrega como título Invocação do Mal 4, o último ritual. Eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre este filme. Vamos lá. Antes de continuar este vídeo, gostaria de pedir a sua inscrição aqui no nosso canal. Se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu curtir, fortalece bastante a produção dos conteúdos, tá ok? Bom, na verdade eu não sou fã de filme de terror, não gosto, desde da minha infância, né, consequentemente juventude. Nunca fui muito dos filmes de terror, mas isso não tem nada a ver com o meu posicionamento. Até depois, posteriormente, eu acabei me convertendo ao Senhor Jesus Cristo e, obviamente, eu escolhi ficar do lado da luz e não do lado das trevas. Mas, fazendo uma pesquisa rápida aqui na internet, a gente encontra algumas curiosidades sobre este filme. Eu vou compartilhar com você aqui pelo menos 7 curiosidades sobre este filme, tá certo? Começando da sétima para a primeira, voltando. Em sétimo lugar, a Ordem do Demônio criou tensão e ganhou documentário. Chamado de A Ordem do Demônio, o terceiro filme da franquia Invocação do Mal, que foi lançado em 2021, contou com várias polêmicas acerca da história real que o inspirou. A atração mostra o caso de Arne Cheyenne Johnson, deve ser isso, né? Disse que matou seu patrão porque foi possuído por uma entidade maligna, ou seja, possessão, né? Sexta curiosidade aqui, aconteceu, segundo relatos, os chamados hematomas misteriosos. Durante as filmagens do primeiro filme, Invocação do Mal, o ator Patrick Wilson, que interpreta Ed Warren, compartilhou experiências estranhas nos bastidores. Numa entrevista, ele declarou que a jovem atriz Joey King, que interpreta uma das filhas da família, assombrada, apareceu misteriosamente com hematomas em todo o corpo. Quinta curiosidade, as cortinas que se moviam sozinhas, né? Nos bastidores de Invocação do Mal 2, Patrick Wilson vivenciou outro episódio muito peculiar. Segundo ele, uma grande cortina no set começou a balançar violentamente sem motivo algum aparente. Quinta curiosidade, o chamado Museu Secreto. Ao longo das suas investigações sobrenaturais, Ed e Lorraine Warren coletaram inúmeros itens assombrados, com a infame boneca Annabelle e um caixão supostamente pertencente a um vampiro. Quarta curiosidade, o horário da besta. Um dos momentos mais perturbadores desses filmes aí foi quando os membros do elenco começaram a acordar frequentemente entre 3 e 4 horas da manhã, período frequentemente associado a atividades demoníacas. Então, terceiro, uma premonição bizarra. Durante as filmagens, o roteirista Chad Hayes compartilhou uma história arrepiante envolvendo a visita da família Perron, da vida real, ao set das filmagens. Em uma entrevista ao Collider em 2013, Hayes relembrou que uma das crianças da família previu que algo muito ruim aconteceria naquele dia. Pouco tempo depois, Caroline Perron, a mãe, sofreu um acidente que resultou numa fratura da pelvis. Segunda curiosidade deste filme são os contatos paranormais na infância. Ed e Lorraine Warren tiveram seus primeiros encontros com o sobrenatural ainda na sua infância. E a primeira curiosidade, mais uma aqui para poder finalizar, é o chamado caso de Amityville. O caso mais notório dos Warren é o de Amityville. Em 1974, Ronald Defoe Jr. matou brutalmente toda a sua família em casa em Amityville, Nova York. Um ano depois, os novos moradores, George e Catherine Lutz,
alegaram que a casa era assombrada por uma presença demoníaca, forçando-a a sair em um mês. Bom, isso aí está na internet disponível, aí você pode dar um Google que você vai achar essas curiosidades. Mas o que nós temos a ver com isso? Eu quero destacar o seguinte: como servos de Deus, filhos da luz, nós temos uma guerra espiritual contra hostes espirituais da maldade. Então a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, é contra principados e potestades que operam em regiões espirituais e celestiais. Ou seja, a maioria de nós não consegue enxergar isso com os nossos próprios olhos. Então, a luta do crente, sim, é com os demônios. O próprio nome deste filme já deveria causar um alerta para os cristãos, né? Do tipo, olha, não venha para cá, você não tem nada a ver com isso, é a invocação do mal. Porém, o que a gente vê é justamente o contrário. Hoje, esse vídeo foi gravado no dia 4 de setembro, o dia do lançamento desse filme, não sei se nacional ou internacional, mas é o lançamento, estava lá nos cartazes lá do cinema, né? Hoje eu pude ver, eu estava no shopping hoje à tarde, resolvendo algumas coisas, e pude ver muitos jovens, né, vestidos a caráter, de roupas pretas, com pintura nos olhos, aquela coisa bem que remete ali ao obscurantismo, né, ao gótico, sei lá, coisas desse tipo. E a maioria dessas pessoas, tudo jovens, né, estavam ali na fila do cinema para poder assistir isso. E o que me espanta é que muitas pessoas ditas cristãs, elas estão também nessas filas desses cinemas para assistir esse tipo de conteúdo, né? Esta produção, um filme que deve ter lá sua 1h30, 2 horas, não sei, mas tem gente que consegue pagar para poder ser, de alguma maneira, digamos assim, influenciado por um trabalho, um projeto que, sem sombra de dúvidas, está debaixo de muitas maldições. E pensando nisso, eu separei aqui com vocês, né, pelo menos alguns motivos porque os cristãos não deveriam assistir filme de terror. O primeiro deles é que o cristão, ele deve guardar as janelas das almas, as janelas da alma, melhor dizendo. As janelas da alma são os seus olhos. O próprio Jesus nos advertiu que os nossos olhos são as janelas pelas quais revelamos o Espírito. Então, nós devemos tomar muito cuidado com os olhos. Eu me lembro uma vez o testemunho de um pastor muito usado por Deus, né? Ele viveu uma vida de profunda consagração, jejum, oração e tudo mais. E ele conta no testemunho que chegou um momento na vida dele que ele estava tão conectado com Deus que as coisas dessa terra começaram a perder o verdadeiro sentido, né? E quando ele saía na rua, ele tinha tanta preocupação em não entristecer o Espírito Santo que ele colocava a mão nos olhos para não ver certos tipos de coisas nas ruas, né? E ele dizia que estava, de alguma maneira, protegendo a unção de Deus que estava na vida dele. Então, muitos pecados entram pelos nossos olhos, um dos sentidos, a visão. Segundo motivo porque os cristãos não deveriam assistir filmes de terror é que esses filmes invocam demônios, como o próprio nome deste filme em questão faz alusão, né? Terceiro motivo é que filmes de terror distorcem as verdades bíblicas da palavra de Deus. Muitos filmes de terror se utilizam de textos bíblicos para fazer uma distorção, ou seja, gerar mais confusão ainda na cabeça das pessoas. Isso Satanás sabe fazer desde o Jardim do Éden, né? Quarto lugar, os cristãos devem sim pensar em coisas do alto e não em coisas que são dessa terra, como diz a própria palavra de Deus em Filipenses 4, versículo 8. E quinto lugar, filmes de possessão são sessões de invocação de demônios. Existem relatos, né, de que nas salas onde esses filmes de terror são reproduzidos, muitas pessoas passam mal, tem gente que sai do cinema, né, algumas pessoas até chegam a incorporar algumas entidades. Então, como homem de Deus, eu deixo aqui estes conselhos bíblicos para que você não caia no perigo, você não caia nessa gravidade, porque com certeza você estará entristecendo o Espírito Santo de Deus na sua vida.
A Escritura diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Deus abençoe sua vida, tome muito cuidado para que você não seja enganado pelo inimigo da sua alma. Vamos continuar orando, vamos continuar jejuando e vamos continuar vivendo pautados pela palavra de Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.